A morte de Dom João IV e a subida ao trono do moço-rei Dom Afonso VI se mostraram um desastre para a Casa de Bragança. A rainha ficou governando como regente e esta mulher, enérgica e hábil, resolveu continuar a guerra contra a Espanha, com redobrado vigor. Até o momento depois da Batalha de Montijo, diminuiu o passo da guerra, limitando-se a guerrilhas na fronteira. Mas a rainha regente decidiu abandonar esta política e invadiu a Espanha. A sua empresa não foi coroada de bom êxito e o cerco de Badajoz, a que se aventurou, terminou em derrota. Então, em 1660, foi proposto que Carlos II, rei da Inglaterra, casaria com Dona Catarina de Bragança. Essa ideia foi bem vista por todos. A rainha regente foi prometido o auxílio de um poderoso exército de veteranos ingleses, adestrados na Grande Guerra Civil Inglesa. Foi prometido também a intervenção no Acordo de Paz com a Holanda. Em 1662, o conde de Sandwich chegou ao rio Tejo com 20 navios ingleses para transportar a noiva para a Inglaterra. Com o casamento realizado, se deu o primeiro passo para o renovamento da velha aliança entre Portugal e Inglaterra, que existiu sob os reis da Casa de Avis. Aliança esta que, na linguagem dos escritores franceses posteriores, tornou Portugal uma província da Inglaterra. O regente de Portugal abreviou imediatamente as negociações para a paz com a Espanha, e pelo conde de Sandwich e Sir Richard Southwell, embaixadores ingleses em Madrid e Lisboa, em 1668, a longa guerra que durou 27 anos terminou finalmente. Nessa época, os holandeses e ingleses haviam se apoderado do comércio asiático. As possessões indianas pouco ou nada valiam, e fora os impostos a única fonte de rendimento era o Brasil. E ainda assim Dom Pedro teve o tino e a força de vontade precisos para não aumentar os impostos, nem oprimir excessivamente os plantadores de açúcar e tabaco do seu grande domínio da América, preferindo reduzir as despesas da sua casa até ao mínimo. Em todas as suas reformas foi ajudado por sua mulher, não sendo para admirar que o povo português amasse seus prudentes governantes. Em 1699, o rei Dom Pedro de Portugal teve a satisfação de receber a primeira remessa importante de ouro do Brasil, 1,5 toneladas, o que lhe mostrou que possuía uma nova fonte de receita muito mais produtiva que todos os impostos que pudesse lançar no reino. Mas as estreitas relações que vinha mantendo com a Inglaterra também foram muito vantajosas nessa época. Foram mais profundas que o simples comércio, estabeleceram um parentesco amigável entre os dois povos. Assim, em Lisboa fundou-se uma feitoria inglesa e no Porto uma grande colônia de armadores e negociantes ingleses de vinhos, que fizeram dobrar a prosperidade dessa grande cidade. Os ingleses gozavam de foros especiais entre os estrangeiros residentes em Portugal, e outra das consequências do tratado foi assegurar uma situação privilegiada no seio da sociedade, mantida sob a sua proteção. Bem diferente da história de decadência na Ásia, nesse mesmo período é a história que se passava no Brasil. A lealdade dos colonos portugueses revelou-se pelo modo como expulsaram os holandeses, quase sem auxílio do governo de Portugal. Na verdade, uma das mais eloquentes lições que se tira da história do país é que, quanto menos se faz sentir a intervenção da metrópole, ou seja, do governo português, nos negócios da sua colônia, mais os dois países lucram com isso. A prosperidade do Brasil no século XVII deveu-se que, durante esse período, a colônia era agrícola, dando assim tempo a que se formasse uma população industriosa, antes que o ouro se descobrisse em grandes quantidades. Os habitantes ocupavam-se no cultivo do tabaco e da cana-de-açúcar, e o rápido desenvolvimento dessas lavouras determinou a criação de uma grande marinha para transportar esses produtos, e os milhares de escravos para trabalhar nas plantações. E, por essa época, os colonos do Brasil já não tentavam reduzir os indígenas à escravidão, protegido pelos jesuítas e pelos decretos do rei. A primeira descoberta de ouro em larga escala veio a ponto para Dom Pedro II de Portugal ter medo de pôr seu exército em pé de guerra, pois nessa época ainda não se haviam encontrado ouro nem na Califórnia nem na Austrália, e que a descoberta do ouro no Brasil tinha uma importância enorme. Quando chegamos ao século XVIII, a situação da nação lusitana já é completamente outra, em todos os aspectos, ainda que seja o mesmo seu espírito guerreiro e conquistador, pois vencendo batalhas, ainda assim não podia manter os territórios.
Era difícil para a coroa enviar dinheiro e pessoal suficiente na concorrência com as outras potências na Ásia, como aconteceu em 1741, quando os Marathas fizeram correrias pela região em volta de Goa, ameaçando a cidade. No momento mais difícil, chega o Marquês de Lourissal, com 12.000 homens, e os vence de forma avassaladora. Essa batalha, somados a vários outros resultados felizes, já não dizem muita coisa no plano geral, quando o governo português ordena ao conde Diega que entregasse a maior parte das cidades aos seus antigos possuidores. E ainda o comércio fugir inteiramente das possessões portuguesas, restando do velho império apenas a religião. O capitão Hamilton descreve as suas viagens depois de falar da pobreza dos habitantes portugueses. Diz que contou nada menos que 80 igrejas e conventos em Goa e que havia não menos de 30.000 sacerdotes em todo o território. O Marquês de Pombal viu que nada havia esperado das possessões portuguesas na Índia, dirigindo todos seus esforços mais para o Oriente e promovendo a prosperidade de Macau. Em 1794, quando Portugal se achava na Europa rodeado de dificuldades, o vice-rei pediu a proteção das tropas inglesas e Goa foi guarnecida pela Companhia das Índias Orientais enquanto durou a guerra com a França. Ainda que no século XVIII a influência francesa fosse perceptível em todos os gêneros literários em Portugal, o povo conservou-se em relações muito mais íntimas com os ingleses. Podia a família real efetuar alianças matrimoniais com a Espanha, podia o Marquês de Pombal lamentar a absorção do comércio português pela Inglaterra, mas, apesar de tudo isso, o povo sentia quanto eram íntimos os laços que ligavam a nação inglesa. E os portugueses tinham razão em contar com o auxílio armado da Inglaterra, na luta terrível que se aproximava.